Gente, março foi um mês com 10 feminicídios em Santa Catarina, colocando o mês como o mais violento do ano para as mulheres. E para evitar que chegue ao pior ponto possível, que é a morte dessas mulheres, existem grupos reflexivos onde os homens que cometeram algum tipo de violência, de brutalidade contra as mulheres, estão lá para tentar mudar esses comportamentos agressivos. É o que eu te acompanho para assistir na reportagem do Felipe Croix e Roger Oliveira. Um relacionamento baseado no medo, onde a mulher tem que seguir tudo o que o marido fala, não pode contrariá-lo, nem mesmo escolher as próprias roupas no dia a dia. O que começa sutil pode terminar de forma trágica. Nesse ano foram 20 feminicídios até o momento. O mês de março foi o mais violento, com 10 casos. Dos crimes, 4 foram cometidos por homens que ainda estavam junto com as companheiras. 4 por ex-companheiros que não se conformavam com o término do relacionamento e 2 por vizinhos das vítimas. Dos crimes cometidos em 2024, 20% das vítimas tinham entre 25 e 34 anos, 70% de 35 a 59 anos e 10% com mais de 60 anos. Em 60% dos casos, arma branca, como faca, por exemplo, 25% por meio de agressão física, 5% por estrangulamento e 10% com arma de fogo. Feminicídio é um crime que dá para a gente evitar, desde que nós tenhamos essa interferência nos atos iniciais de violência. Não há um caso de feminicídio que nós não tenhamos um histórico de violência doméstica familiar anterior. Por isso é importante que essas vítimas tenham atenção para os primeiros atos de violência. Se você está sendo ameaçada, se você está sendo constrangida, se você está sendo agredida fisicamente ou psicologicamente, procure ajuda. Quando um homem tem uma atitude violenta contra uma mulher e esse relacionamento chega ao fim, muitas vezes ele acaba retomando esse ciclo de violência em um outro relacionamento amoroso, ou até mesmo com outras mulheres, como, por exemplo, suas colegas de trabalho, suas filhas ou familiares, e acabam buscando em outros homens a afirmação daquela atitude violenta que eles tiveram, como se precisasse de uma aprovação masculina. Por isso é importante fazê-los pensar para quebrar esse ciclo. Por isso, o Projeto Ágora, promovido pelo curso de Psicologia da UFSC, foi criado para oportunizar que homens que praticaram algum tipo de violência, seja física ou psicológica, não voltem a cometer o mesmo crime. São 12 encontros, semanais, então dá 3 meses de grupo, que é ministrado por 4 pessoas da equipe. Assim, são 2 facilitadores que manejam a conversa e 2 pessoas da equipe reflexiva que no final do encontro, eles ficam em silêncio ao longo do encontro, observando, e no final do encontro se reúnem com os 2 facilitadores para trocar sobre o que foi debatido ao longo do encontro, já trazendo propostas e ganchos para a próxima sessão, né? E é interessante que a gente sempre faz essas equipes mistas, metade, um facilitador é homem e uma mulher, e da equipe reflexiva um homem e uma mulher, porque sendo um grupo sobre relações de gênero e masculinidade, é muito interessante como já no grupo se manifestam essas relações, assim, e o que esses homens têm de repertório, né? E muito essa busca de uma cumplicidade masculina com o facilitador homem, assim, uma busca de validação que reflete a socialização masculina, que tem isso, né, da gente tá sempre buscando amparo e justificativa das nossas ações nos outros homens, né? O mapeamento nacional dos grupos reflexivos aponta que quase 80% dos homens que participam dos grupos foram por conta de indicação da medida protetiva. Porém, 16% frequentam voluntariamente, o que mostra que existe a vontade de mudar. A supervisora do grupo em Florianópolis destaca que essa onda de violência ocorre por diversos fatores. Quando a gente começa a ouvir um pouquinho mais sobre a história, a gente começa a perceber que é uma relação que não tem diálogo, que não tem troca sobre o que cada um está percebendo ou sentindo da relação, mas existem incômodos, existem silenciamentos, existem tentativas de controle do parceiro, né, da parceira nesse caso, em que acaba levando a situações de constrangimento. Que muitas vezes, quando chega no grupo, acaba trazendo a questão de eu não entendo por que isso é considerado uma agressão, por que isso é considerado também uma violência. Então, é um trabalho que ele acaba tendo como um dos objetivos ampliar as possibilidades de enxergar como que eu me relaciono e os efeitos que isso causa para outra pessoa, né? Quem passa por esses grupos sai com uma visão diferente. Hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, o que aconteceu com a minha esposa, a última, não tinha acontecido. Porque a gente nunca sabe o que
o que está para vir pela frente, sabe? O arrependimento. Daí, por causa disso, se eu pudesse voltar atrás, voltar, mas não adianta, o que aconteceu, aconteceu. Entende? Só que se fosse hoje, não ia acontecer mais. Porque o que eu aprendi aqui foi uma lição que a gente nem sabia, que a gente não entrava na cabeça que isso não adianta, esse tipo de coisa. Agressão, essas coisas não dá lucro. Só dá prejuízo e a gente não leva nada com isso. Depois que eu comecei a frequentar o grupo, eu não tive mais assim problema de estar brigando. Parece que eu obedeço mais elas. Eu não sei muito o que digo, mas parece assim, eu me sinto assim mais leve em casa, mais confortável, mais a mulher diz, faz isso, eu vou lá e faço para ela. Faz aquilo lá, vou lá e faço. Aí ela fica contente comigo, não precisa estar dizendo palavrão, não precisa estar falando coisa que não deve falar. Se eu tivesse participado desse grupo antes, não teria acontecido, porque mesmo amando, mesmo esperando um filho, né, na situação que eu vivi, eu teria saído antes disso ter acontecido, né? Então, tipo assim, para mim foi muito, muito bom. Os temas abordados, assim, sabe? Cada tema que eles abordavam era muito bem colocado, sabe? Parecia que ele estava sabendo ali, ele sabia o que a gente estava precisando naquele momento, sabe? A equipe técnica colocou assim, como se ele soubesse o que a gente estava precisando naquele momento. Por mais que dentro do projeto, né, o foco não seja você retornar uma relação, muitos acabam trazendo a forma como o projeto tem feito com que repense as atitudes, com que repense como que estava acontecendo a relação, como que estava sendo acordada a relação a partir do que a gente vai discutindo, né, conversando. Então, isso acaba possibilitando o vislumbre de uma outra forma de se relacionar. Então, eles trazem relatos, né, sobre diálogos mais próximos com os filhos, sobre a possibilidade de conversar com a companheira quando tem casos de guarda compartilhada, em que é possível ter um diálogo, uma convivência em que a violência não esteja presente. E eu acho que esse é o ponto mais forte assim, do Ágora, que é poder pensar numa relação independente de ter a conjugalidade ou não, em que seja possível ter uma convivência, né? Quando a gente está falando de poder pensar no que é possível, né? Transformar a partir do grupo. Ele veio para nós e nos disse que ele estava no firme propósito de tirar a vida da companheira e tirar a sua vida em seguida, quando ele foi participar do grupo reflexivo por imposição do juiz na medida protetiva de urgência. E ali, quando ele participou, são 10 encontros, dos encontros, ele repensou essa situação da violência e ele usou as técnicas que ele aprendeu no grupo reflexivo para situações cotidianas do dia a dia. E numa situação dessa do trabalho, ele usou essas técnicas para não entrar em vias de fato com seu companheiro e ia perder o emprego. E olha que interessante, esse homem é um dos homens que nos ajuda nas palestras a dar conselhos para os outros homens com relação à sua experiência de vida. E se ele não tivesse participado desse grupo reflexivo, ele entraria para a estatística negativa como autor de feminicídio, autor de suicídio, que é uma estatística negativa que a gente tem, e com certeza, né, ele aprendeu não só a importância do cuidado com a própria mulher, do cuidado com a sua vida e uma outra maneira de enfrentar os problemas, que não seja o emprego da violência. Então, o que a gente vê? Às vezes as pessoas, elas têm um histórico de vida. Às vezes essas pessoas, elas vêm com uma naturalização das questões de violência e você precisa oportunizar a elas um outro olhar, uma outra perspectiva, uma outra forma de conhecer os problemas, de enfrentar os problemas do dia a dia. Os casais também devem conversar sobre essas situações. Brigas são normais, mas se perceber que está passando do limite, tiver medo de falar algo que pensa, procurar um terapeuta ou um psicólogo é uma das formas de evitar a violência. Ponto para esse juiz, né? Para esse magistrado que colocou ali que esse homem então deveria frequentar esse grupo e a partir dessa conversa, desse diálogo, deu uma nova oportunidade a essa pessoa. Boa iniciativa.